Em uma pequena e chuvosa cidade universitária no Texas, o céu cinzento pairava como um presságio. Mark Davis, de 23 anos, arrastava-se pela calçada, a mochila pesando em um ombro, o rosto marcado pela preocupação. Ele estava no último ano de direito, tentando equilibrar um emprego de meio período com uma montanha de dívidas deixadas por seu falecido pai. O mundo parecia encolher a cada dia. O celular vibrou no bolso, tirando-o de seus pensamentos. Do outro lado da linha, uma voz calma e autoritária respondeu: Sr. Davis, aqui é Eleanor Brooks. Gostaria de me encontrar com você. É sobre a sua situação financeira. Mark franziu a testa, confuso. Desculpe, quem é você? Como sabe sobre... A voz interrompeu suavemente. Eu sei o suficiente. Vamos nos encontrar no Brooks Bistro às 19 horas. É importante. A ligação terminou antes que Mark pudesse protestar. Confuso, mas intrigado, ele seguiu para o café. A chuva caía mais forte, sua jaqueta pouco o protegia. Ao entrar, foi recebido por uma luz quente e o aroma de café fresco. Em uma mesa de canto, sentava-se Eleanor Brooks, uma mulher impressionante com cabelos prateados impecavelmente penteados, vestindo um terno sob medida que irradiava riqueza. Ela o cumprimentou, gesticulando para ele se sentar, seu tom calmo, mas imponente. Mark hesitou antes de se sentar. Senhora Brooks, do que se trata isso? Perguntou ele. Ela sorriu levemente, bebendo seu chá. Direto ao ponto. Bom, Mark, sei, sobre suas dívidas, as que seu pai deixou. Sei que você mal está se virando. Estou aqui para oferecer uma solução. Mark perguntou, com as sobrancelhas franzidas. E qual seria? Ela baixou a xícara, seus olhos azuis penetrantes encontrando os dele. Case-se comigo. As palavras pairaram no ar, pesadas e surreais. Mark piscou, certo de que havia escutado. Errado. Com licença? Ele disse. Com a voz firme, ela respondeu. Você me ouviu. Não se trata de romance. É um acordo de negócios. Pagarei todas as suas dívidas, garantirei sua segurança financeira e, em troca, você será meu marido. Mark riu incrédulo. Você está falando sério? Por que eu? Você nem me conhece. Eleanor inclinou-se ligeiramente para a frente. Exato. Você é jovem, descompromissado e desesperado o suficiente para considerar isso. Não preciso de amor, Mark. Preciso de um companheiro. Alguém para compartilhar meu nome, minha propriedade e nada mais. Pense nisso como um contrato. Mark balançou a cabeça, sua mente a mil. Isso é insano. O que você ganha com isso? Sua expressão suavizou pela primeira vez. Passei minha vida sozinha, Mark. Não tenho filhos, não tenho família. Quero companhia, mesmo que seja apenas por aparências. E quero controle sobre meu legado. Um marido ajudará a solidificar isso. Ele se levantou abruptamente, a cadeira raspando o chão. Eu não posso. Preciso de tempo para pensar. Calma, ela replicou. Claro, mas não demore muito. A oferta não durará para sempre. Mark voltou para casa atordoado, a chuva encharcando suas roupas. Naquela noite, ele sentou-se à mesa da cozinha com sua mãe, cujo rosto pálido estava marcado pela preocupação. O custo de seus tratamentos havia drenado os dois, e a mensalidade de sua irmã mais nova pairava como uma nuvem escura. Sua mãe, suavemente, depois que Mark explicou a proposta de Eleanor, disse: Mark, eu sei que parece impensável, mas se ela está disposta a ajudar, talvez valha a pena considerar. Mark olhou para as mãos, dividido entre seu orgulho e seu desespero. Você está me pedindo para casar com uma mulher que não amo apenas para resolver nossos problemas? Estou te pedindo para se salvar, para nos salvar, disse ela com a voz trêmula. Na manhã seguinte, Mark retornou ao bistro. Eleanor já estava lá, sua postura tão calma e composta como antes. Sem tirar os olhos do tablet, ela perguntou: Você decidiu? Mark respirou fundo. Eu farei isso. Sorrindo fracamente,
Ela abaixou o tablet. Bom, os arranjos serão feitos imediatamente. Uma semana depois, Mark estava em um pequeno cartório, vestido com um terno que Eleanor havia providenciado. A cerimônia foi silenciosa, testemunhada apenas pelo advogado de Eleanor e por um tabelião. Enquanto trocavam os votos, Mark não conseguia afastar a inquietação em seu peito. Quando o oficial os declarou marido e mulher, Eleanor virou-se para ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Davis. Ao saírem do cartório, a chuva caindo, novamente, Mark olhou para seu reflexo em uma poça e se perguntou: acabei de salvar minha família ou vendi minha alma? Os portões da propriedade de Eleanor Brooks rangeram quando o táxi de Mark subiu a longa entrada. A casa se erguia à frente, uma mansão imponente que facilmente poderia passar por um museu. Suas colunas imponentes e fachada de pedra impecável exalavam dinheiro antigo, mas suas janelas pareciam escuras e sem vida. Mark desceu, mala na mão, sentindo-se um visitante no sonho de outra pessoa, ou talvez pesadelo. Eleanor o recebeu no hall de entrada, seu comportamento tão polido como sempre. Bem-vindo, Sr. Davis, disse ela, o tratamento formal enviando um arrepio pela espinha de Mark. Confio que encontrará tudo a seu gosto. O jantar é às 19 horas. Ele assentiu em silêncio, seguindo uma governanta que o levou ao seu quarto. Era opulento, com uma cama king size, móveis antigos e janelas do chão ao teto, que davam para jardins bem cuidados. Apesar do luxo, o quarto parecia frio, como se intocado pelo calor humano. Naquela noite, Mark sentou-se rigidamente na longa mesa de jantar. Eleanor estava na outra ponta, impecavelmente vestida com uma blusa de seda e pérolas. A comida era extravagante, preparada por um chefe que ele ainda não tinha visto, servida por funcionários que se moviam silenciosamente. Eleanor, cortando seu filé mignon com precisão cirúrgica, disse: confio que está se adaptando. Cautelosamente, Mark respondeu: é diferente. Este lugar é enorme. Sinto que vou me perder. Com um sorriso irônico, Eleanor disse: você vai se acostumar. Ou não. De qualquer forma, você está aqui. Mark se irritou com sua franqueza. Você não mencionou muito sobre seu falecido marido antes. A faca de Eleanor parou no meio do corte. Ela limpou a boca com um guardanapo antes de falar. Ele era um empresário, como seu pai. Seus caminhos se cruzaram uma ou duas vezes. Seu tom escureceu. Mas, como você pode imaginar, nem todos os encontros terminam bem. O pulso de Mark acelerou. O que você quer dizer? Olhando para ele, seus olhos afiados, ela disse: digamos apenas que negócios inacabados tendem a persistir. Ela pegou seu copo de vinho. Mas isso é passado. Você logo entenderá por que eu o escolhi. Suas palavras enigmáticas deixaram Mark inquieto. Depois do jantar, ele vagou pelos corredores da propriedade. A casa estava estranhamente silenciosa, exceto pelo leve ranger do assoalho. Ele passou por várias portas trancadas, suas maçanetas de latão brilhando na luz fraca. Cada uma parecia sussurrar segredos que ele não deveria saber. Com o passar dos dias, Mark ficou mais inquieto. A equipe evitava o contato visual, falando em tons baixos quando pensavam que ele não estava ouvindo. Ele ouviu trechos de conversas que faziam seu estômago revirar. Por que ele? Será que ele? Sabe? Ela nunca faz nada sem um motivo. Ele vai descobrir, eventualmente. Eles sempre descobrem. Uma noite, enquanto andava pela biblioteca, Mark notou a escrivaninha de Eleanor. Papéis estavam espalhados em sua superfície, junto com uma pequena e ornamentada chave. Ela brilhava sob a luz da escrivaninha, seu design intrincado chamando sua atenção. Seus olhos varreram a sala. Não havia ninguém. Com o coração batendo, ele a pegou. A chave era mais pesada do que ele esperava, fria ao toque. A mente de Mark disparou. Será que isso serve para uma das portas trancadas? Ele olhou para o corredor, onde as sombras dançavam contra as paredes. Sua respiração acelerou enquanto ele guardava a chave no bolso. Naquela noite, deitado em seu quarto luxuoso, mas sufocante, Mark virava a chave nas mãos.
1 milhão de perguntas giravam em sua mente, mas uma pairava acima de todas. O que Eleanor estava escondendo? E por que ela realmente o havia escolhido? A mansão estava envolta em silêncio quando Mark rastejou pelo corredor. A chave parecia um peso de chumbo no bolso, sua superfície fria pressionando contra a coxa. Seu pulso acelerou enquanto ele se aproximava da porta que havia notado antes, sua maçaneta ornamentada brilhando levemente à luz da lua que entrava pelas janelas. Olhando por cima do ombro, Mark girou a chave na fechadura. O clique suave reverberou no silêncio, enviando um arrepio por sua espinha. Lentamente, ele empurrou a porta. O quarto era uma cápsula do tempo, congelada em outra era. Móveis empoeirados e papel de parede desbotado o cercavam. Fotografias em molduras de prata manchadas forravam uma mesa, suas imagens capturando tempos mais felizes. Eleanor jovem, um homem que devia ser seu falecido marido, e outro casal que Mark não reconhecia. Mas foi a pilha de papéis na escrivaninha que chamou sua atenção. Mark os folheou, seus olhos se arregalando. Documentos legais detalhavam negócios fracassados entre o marido de Eleanor e o pai de Mark. Uma carta em particular, escrita com caligrafia inclinada e afiada, acusava o pai de Mark de fraude. Você arruinou tudo, minha família ficou sem nada por causa de suas mentiras. Sua respiração engasgou quando ele notou a última página, uma certidão de casamento. O nome dele e o de Eleanor o encaravam, nítidos contra o papel. Tinha uma data de semanas antes do casamento, muito antes do que ele sabia. Na escrivaninha estava um velho diário de couro. Mark hesitou, então o abriu. As anotações eram de Eleanor, revelando um plano calculado para prender Mark em um casamento que cumpriria seu objetivo final: acertar contas antigas. Vou tirar tudo dele, assim como o pai dele fez comigo. Ele será meu peão. Mark congelou quando a porta rangeu atrás dele. A voz gélida de Eleanor, cortando as sombras como uma lâmina, disse: se divertindo? Ele se virou, culpa e medo estampados em seu rosto. Eleanor, ele começou. Ela entrou na sala, sua silhueta nítida contra a luz fraca do corredor. Você pensou que encontraria respostas aqui? A curiosidade matou o gato, Mark. A voz de Mark era baixa, mas firme. O que você pensa que está fazendo? Por que você realmente se casou comigo? Isso é sobre meu pai? Isso é algum tipo de vingança? Os olhos de Eleanor endureceram, sua fachada composta rachando. Não é seu lugar fazer perguntas, Mark. Apenas faça o que lhe é dito e você sairá deste casamento melhor do que começou. Não é o suficiente para você? Os punhos de Mark se cerraram. Suficiente? Você mentiu para mim, me manipulou. Isso não é um casamento, é uma armadilha. Os lábios de Eleanor se curvaram em um sorriso fraco que não alcançava seus olhos. Uma armadilha, é? Talvez você devesse ter pensado 2 vezes antes de assinar esses papéis. Ela se aproximou. Seu tom venenoso. Você pode se achar inteligente, Mark, mas é igual ao seu pai, cego para o dano que causa até que seja tarde demais. Mark a encarou, o peso do legado de seu pai o esmagando. Se você o odiava tanto, por que descontar em mim? Eu não tive nada a ver com o que ele fez à sua família. Eleanor o encarou por um longo momento, o silêncio se estendendo como uma corda esticada. Finalmente, ela se virou e saiu, seus passos sumindo pelo corredor. Mais tarde naquela noite, Mark estava deitado acordado na cama, sua mente a mil. As palavras de Eleanor o assombravam, mas também os documentos e o diário. Por que ela havia se esforçado tanto para envolvê-lo em seus planos? Era realmente apenas por vingança? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som fraco da voz de Eleanor. Ele saiu da cama e rastejou em direção ao escritório dela, encostando o ouvido na porta. A voz de Eleanor era afiada e imponente. Certifique-se de que a transferência seja concluída. Não podemos deixá-lo escapar agora. O tempo está se esgotando. O sangue de Mark gelou. O que quer que estivesse acontecendo, ele estava mais fundo do que jamais imaginara.
O ar na propriedade parecia carregado enquanto Mark andava pela biblioteca, o peso de sua descoberta oprimindo-o. O investigador particular que ele havia contratado secretamente acabara de sair, confirmando a verdade devastadora. Harold Brooks, o falecido marido de Eleanor, havia sido enganado pelo pai de Mark em um negócio imobiliário fraudulento que tirou a fortuna da família Brooks. A morte de Harold por um ataque cardíaco logo depois foi o golpe final, deixando Eleanor amargurada e determinada a se vingar. A proposta de Eleanor para se casar com Mark havia sido mais do que um plano calculado para acertar contas. Era uma forma de fazer sua família sofrer, mesmo do além-túmulo. Mark cerrou os punhos, a raiva correndo por ele. Como ela poderia culpá-lo pelos pecados de seu pai? Mas por mais que ele ressentisse as ações de Eleanor, ele não podia negar a dor que a havia impulsionado. Naquela noite, Mark abordou o Sr. Harris, o mordomo-chefe da propriedade, um homem cuja calma sugeria que ele havia visto e ouvido mais do que demonstrava. Sr. Harris, preciso da sua ajuda. Algo não está certo aqui, disse Mark. O homem mais velho o olhou com um olhar firme, as mãos unidas nas costas. Sr. Mark, eu me perguntava quanto tempo levaria até que você viesse até mim. Você sabe alguma coisa, não sabe? Sobre a Eleanor. Sobre tudo isso. Mark perguntou. O Sr. Harris hesitou antes de falar. Você não é o primeiro jovem a ser arrastado para o mundo de Eleanor, Mark. Ela é inteligente, engenhosa e implacável quando se trata de seus objetivos. Meu conselho, cuidado. O peito de Mark apertou. Por que você ainda está aqui se sabe do que ela é capaz? A expressão do Sr. Harris suavizou, um lampejo de arrependimento passando por seu rosto. Alguns de nós não têm o luxo de ir embora. Prompt Day Imagem, 16:9. A young man, Mark, conversing with an older, calm butler, Mr. Harris, in a well-lit mansion corridor. The butler has a respectful demeanor, but his gaze suggests he knows more than he lets on. The conversation is serious and discreet. Determinado a encontrar uma saída, Mark começou a traçar um plano. Ele entrou em contato com um amigo de confiança da faculdade de Direito, Peter, sob o pretexto de colocar o papo em dia. Mark perguntou: Peter, hipoteticamente, se alguém assinasse um contrato sob coação ou falsas pretensões, há alguma maneira de anulá-lo? Peter respondeu: hipoteticamente sim, mas depende da evidência. Por que você está em algum tipo de problema? Mark desviou. Apenas um projeto de faculdade em que estou trabalhando. Obrigado, cara. Nos dias seguintes, Mark vasculhou cuidadosamente o escritório de Eleanor sempre que ela estava fora, esperando descobrir algo que pudesse explicar sua obsessão pelo pai dele. Uma noite, enquanto revirava a escrivaninha, ele encontrou um envelope endereçado ao pai dele. A carta era uma condenação mordaz, escrita pela própria Eleanor. Acusava o pai de Mark de peculato, fraude e engano que levaram à ruína financeira da família de Eleanor e, finalmente, à morte de seu marido. A carta dizia: Você nos deixou sem nada. O coração do meu marido não aguentou o estresse e ele se foi por sua causa. Vou garantir que sua família pague pelo que você fez. O estômago de Mark se revirou. As ações de Eleanor não eram apenas sobre recuperar sua fortuna. Eram sobre vingança, alimentada por anos de dor e raiva. Devolvendo a carta ao seu esconderijo, Mark decidiu agir. Ele não podia permitir que Eleanor o usasse como uma ferramenta para sua vingança. Naquela noite, ele começou a mapear possíveis rotas de fuga da propriedade. Mas os instintos aguçados de Eleanor perceberam sua inquietação. Na manhã seguinte, ela o encontrou na sala de café da manhã, sua presença gélida cortando o silêncio. Você esteve ocupado, não esteve, Mark? Perguntou Eleanor. Mark congelou, a colher a meio caminho da boca. Não sei do que você está falando. Eleanor sorriu friamente. Não seja tímido comigo, Mark. Se você pensa que pode me enganar, está muito enganado. Já lidei com oponentes muito mais astutos do que você. Mark engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Não sei do que você está me acusando, mas não estou fazendo nada de errado. Eleanor inclinou-se para perto,
sua voz caindo para um sussurro venenoso. Se você me trair, desejará não ter feito isso. Lembre-se disso. Ela se endireitou e saiu da sala, deixando Mark para lidar com a crescente percepção de que a fuga poderia ser mais perigosa do que ficar. Mas ficar significava render sua vida aos planos distorcidos de Eleanor, um destino que ele se recusava a aceitar. O ar na propriedade parecia carregado enquanto Mark andava pela biblioteca, o peso de sua descoberta oprimindo-o. O investigador particular que ele havia contratado secretamente acabara de sair, confirmando a verdade devastadora. Harold Brooks. O falecido marido de Eleanor havia sido enganado pelo pai de Mark em um negócio imobiliário fraudulento que tirou a fortuna da família Brooks. A morte de Harold por um ataque cardíaco logo depois foi o golpe final, deixando Eleanor amargurada e determinada a se vingar. A proposta de Eleanor para se casar com Mark havia sido mais do que um plano calculado para acertar contas. Era uma forma de fazer sua família sofrer, mesmo do além-túmulo. Mark cerrou os punhos, a raiva correndo por ele. Como ela poderia culpá-lo pelos pecados de seu pai? Mas por mais que ele ressentisse as ações de Eleanor, ele não podia negar a dor que a havia impulsionado. Naquela noite, Mark encontrou seu amigo da faculdade de Direito, Peter, em segredo. Com a ajuda de Peter, ele compilou as evidências que havia coletado no escritório de Eleanor e as descobertas do investigador. Entre os documentos, eles descobriram o envolvimento de Eleanor em negócios atuais que beiravam o ilegal, parcerias obscuras e relatórios falsificados projetados para reconstruir seu império a todo custo. Peter alertou: Mark, isso é o suficiente para derrubá-la. Mas você precisa ter cuidado. Se ela perceber que você está por dentro, não há como saber o que ela pode fazer. Mark assentiu com severidade. Ela já fez estrago suficiente. É hora de acabar com isso. Na manhã seguinte, Mark esperou na grande sala de estar, as evidências guardadas com segurança em sua bolsa. Quando Eleanor finalmente entrou, sua compostura gélida intacta, ele se levantou para encará-la. Precisamos conversar, Eleanor, disse Mark. Eleanor ergueu uma sobrancelha, seu tom seco. É mesmo? O que poderia ser tão urgente? A voz de Mark era firme enquanto ele puxava os documentos. Eu sei de tudo. Sobre meu pai, sobre Harold, sobre o que você tem feito para reconstruir sua fortuna. Pela primeira vez, o exterior calmo de Eleanor vacilou. Seus olhos se moveram para os papéis na mão de Mark. Você estava bisbilhotando de novo, não estava? Você sequer entende o que seu pai fez à minha família? Mark deu um passo à frente, sua voz aumentando. Eu entendo que ele a magoou. Mas e as pessoas que você machucou ao longo do caminho? E eu? Eu não fiz nada para merecer isso. A mandíbula de Eleanor se apertou. E minha família merecia perder tudo. Meu marido merecia morrer de estresse e tristeza, enquanto seu pai vivia confortavelmente. Não me fale sobre justiça, Mark. As mãos de Mark tremiam, enquanto ele segurava as evidências. A vingança não vai trazê-lo de volta, Eleanor. E não vai desfazer o que aconteceu. Você passou a vida consumida por isso, machucando pessoas inocentes, arruinando vidas. Quando isso vai acabar? Os ombros de Eleanor caíram ligeiramente e, por um breve momento, Mark pensou ter visto algo, próximo ao arrependimento em seus olhos. Suavemente ela disse: Você me lembra ele, sabe? Harold. O mesmo fogo, a mesma teimosia. Eu não esperava sentir nada por você, Mark. Mas aqui estamos. Mark hesitou, pego de surpresa pela admissão dela. Se você realmente sente isso, então pare com isso. Deixe para lá antes que seja tarde demais. Mas antes que Eleanor pudesse responder, o som de pneus de carro rangendo na brita ecoou pela propriedade. Momentos depois, policiais uniformizados entraram na sala, seguidos por Peter. Um policial disse: Eleanor Brooks, temos um mandado de prisão para você. Você está sendo acusada de várias acusações de fraude e conspiração. O rosto de Eleanor endureceu enquanto ela olhava dos policiais para Mark. Você os chamou? Mark a encarou, sua voz firme. Você não me deixou escolha. Enquanto os policiais levavam Eleanor embora,
Ela se virou para Mark uma última vez. Você pode pensar que venceu, Mark, mas a vingança não é tão facilmente desfeita. Tenha cuidado para que ela não o consuma também. Mark a observou ir, uma mistura de alívio e tristeza o invadindo. Ele havia exposto a verdade e se protegido, mas o peso das palavras de despedida de Eleanor persistia. O forte som do martelo do juiz ecoou pelo tribunal, sinalizando o fim do julgamento de Eleanor Brooks. Mark sentou-se em silêncio na última fila, observando como a mulher antes imponente que ele havia casado enfrentava as consequências de suas ações. Apesar de tudo, seu testemunho havia ajudado a reduzir a sentença dela. Ele não o fizera por simpatia, mas por uma profunda compreensão das complexidades de sua história compartilhada. Eleanor virou-se brevemente em sua cadeira, seu olhar encontrando o de Mark. Pela primeira vez, não havia traço da fria calculação que a havia definido antes. Em vez disso, ela ofereceu um aceno fraco, quase apologético. Dias depois, Mark foi convocado à propriedade uma última vez. A grande casa, antes intimidante e isoladora, agora parecia vazia. Eleanor havia providenciado para que ele recebesse a escritura da propriedade. O advogado da propriedade entregou a Mark uma carta com a elegante caligrafia de Eleanor. Ela dizia: "Nunca foi sobre o dinheiro, Mark. Foi sobre o encerramento. Harold merecia justiça, mas eu perdi de vista o que realmente importava. Você me mostrou algo que pensei ter esquecido. A capacidade de seguir em frente. Esta propriedade não é mais um monumento à minha dor. Pode ser algo mais. Use-a bem." Mark vendeu a propriedade. Uma decisão que veio facilmente. Sua grandeza havia sido uma gaiola dourada para ele e Eleanor. O dinheiro o permitiu pagar as dívidas de sua família, finalmente libertando sua mãe da sombra dos erros de seu pai. Com o restante dos fundos, Mark estabeleceu um fundo de bolsas de estudo em nome de Harold Brooks. Era uma forma de honrar o homem que, sem saber, havia se tornado uma vítima na rixa entre duas famílias. O retorno de Mark à faculdade de Direito parecia um reencontro. Desta vez, ele estava mais determinado do que nunca a usar sua educação para o bem. Ele estagiou em um centro de assistência jurídica, ajudando indivíduos que, como Eleanor, haviam sido injustiçados e deixados sem recursos. Uma tarde nítida de outono, uma carta chegou para Mark. A caligrafia era instantaneamente reconhecível. Ele sentou-se em um banco de parque perto do campus e desdobrou o papel. A carta de Eleanor dizia: "Mark, tive muito tempo para refletir. Por anos, acreditei que a vingança curaria as feridas deixadas pela morte de Harold. Mas vejo agora que a vingança é sua própria prisão. Sua bondade, mesmo diante dos meus erros, me ensinou algo que eu nunca esperava. Perdão não é fraqueza, é força. Obrigado por ser melhor do que o mundo ao seu redor. Obrigado por me mostrar que podemos quebrar os ciclos que herdamos. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca pude. Eleanor." Mark olhou para a carta por um longo tempo, as palavras penetrando. Ele a dobrou cuidadosamente e a guardou no bolso da jaqueta, sentindo uma estranha sensação de paz. Um ano após a prisão de Eleanor, Mark estava diante de um grupo de bolsistas em uma pequena cerimônia. Atrás dele pendia uma placa simples: Fundo de Bolsas de Estudo Harold Brooks para Segundas Chances. Mark falou com convicção: "Este fundo não é apenas sobre dinheiro. É sobre criar oportunidades para aqueles que de outra forma poderiam ser esquecidos. É sobre transformar a dor em propósito." Após a cerimônia, ele sentou-se sozinho por um momento, refletindo sobre o turbilhão do ano passado. Seu caminho havia sido irrevogavelmente alterado, mas pela primeira vez, ele sentiu que estava caminhando na direção certa. Mark se afasta da cerimônia, um leve sorriso no rosto. Ele olha para o céu claro, sentindo o peso do passado finalmente se levantando. A carta de Eleanor permanece em seu bolso, uma lembrança silenciosa das lições que ambos aprenderam sobre redenção, justiça e o poder transformador do perdão. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada de resiliência, redenção e perdão. A história de Mark nos lembra que, mesmo diante da traição e da adversidade, as escolhas que fazemos podem nos levar à cura e a novos começos. Se,
Esta história tocou seu coração e o deixou inspirado. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e entes queridos. Vamos espalhar a mensagem de esperança e segundas chances por toda a parte. E se você ainda não é inscrito, assine o Histórias que Tocam a Alma para mais contos emocionantes que movem sua alma e nos lembram do poder da compaixão, do perdão e do amor. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez com outra História que Toca a Alma. Até lá, cuide-se e lembre-se de valorizar as lições que a vida traz.